Experiência. E para você, o que vale mais? Confiança ou competência? Interessante, hein? Que as pessoas que votaram aqui na minha enquete votaram em confiança. E elas responderam exatamente o que diz a pesquisa que a Estela Campos traz aqui. Olha o que diz a pesquisa. When does competence matter? Que é um artigo, né, estrangeiro, quando a competência importa. Mostra que às vezes deixamos de lado o bom desempenho ou a pessoa mais competente e depositamos confiança em indivíduos que podem não ser perfeitos em seu trabalho. A pesquisa revela que a competência sozinha pode ter pouco peso na construção de uma relação de confiança duradoura e resiliente. Aí o professor aqui vai explicar o seguinte, né? A habilidade importa, mas apenas quando acompanhada de fortes traços de caráter, como justiça e bondade. Um dos principais achados da pesquisa, segundo um dos autores da pesquisa, é que não confiamos automaticamente em pessoas altamente competentes. O caráter funciona como uma porta de entrada. Quando percebemos alguém como justo, honesto e atencioso, suas habilidades realmente contam para nós. Mas, se acreditamos que alguém tem um caráter duvidoso, sua competência não conquista nossa confiança. Na verdade, pode até nos deixar mais desconfiados, segundo o autor da pesquisa, pois tememos que a pessoa use suas habilidades de uma forma prejudicial. Ou seja, confiança não é apenas confiança não é apenas ser bom em algo. É sobre como você usa as suas habilidades. A percepção de que a pessoa é alguém confiável sempre abre portas nas organizações e na formação de times. Aí tem outro estudo que a Estela Campos cita aqui, que diz o seguinte, ó. O estudo mostra que partimos do pressuposto que as pessoas são selecionadas para forças-tarefas e equipes importantes por causa de seu conhecimento, habilidades e competências. No entanto, a pesquisa sugere que muitas vezes elas são escolhidas porque os colegas de equipe se sentem à vontade com elas. O estudo mostra ainda que pessoas amigáveis e confiáveis têm mais chances de serem selecionadas para equipes do que aquelas conhecidas apenas por sua competência técnica e reputação pessoal. Ninguém quer um profissional incompetente na equipe, porque isso seria dar um tiro no pé. Mas ter alguém em quem não se confia pode ser igualmente nocivo. Sabemos que a competência técnica pode ser ensinada e desenvolvida ao longo do tempo. Já características associadas à personalidade são difíceis de serem transformadas, e esta não é uma atribuição para os gestores de empresas. Interessantíssimo isso, né? Nós humanos preferimos quem confiamos do que só habilidades técnicas. E o que isso significa na prática para nós humanos? Significa na prática que nós não somos tão racionais quanto nós achamos que somos. Isso já é ponto pacificado na ciência. Por quê? Porque quando a pessoa, por exemplo, ela se mostra crente das mesmas crenças que nós, por exemplo, pertence à mesma religião, frequenta os mesmos lugares, isso gera de alguma forma um certo conforto. E aí a gente tende a confiar mais naqueles que são próximos da forma como a gente pensa. Ou seja, o afeto, o sentimento pesa muito mais do que o lado racional, não é? E é por isso que, por exemplo, né, o Jonathan Haidt fala aqui da mente moralista, porque pessoas boas são segregadas por política e religião. Pensa o quanto é difícil para uma pessoa que se diz cristã, conservadora e etc., confiar numa pessoa que se diz ateu. Porque isso choca a forma como essa pessoa vê o mundo, choca a cabeça dessa pessoa, não é? Como pode uma pessoa não acreditar naquilo que eu acredito?
e que eu acredito que seja a verdade. Então, às vezes, você não confia em alguém porque ele não pertence à mesma religião que você e confia em alguém que pertence à mesma religião que você. Mas isso não é um indicador de racionalidade, não é? Porque essa pessoa pode apenas demonstrar que é confiante, mas não tem competência e pode, inclusive, nem ser, no longo prazo, confiável. Não é? Mas a nossa mente moralista, já formulou uma imagem sobre aquela pessoa e disse se devemos ou não confiar. Veja como nós não somos racionais o quanto achamos que somos racionais. Não somos, não somos. E eu estou fazendo um trabalho aqui, estou relendo, né, este livro aqui de Psicologia para a Administração. Por quê? Porque é muito importante que um gestor, uma gestora conheça o mínimo de psicologia. É exatamente para evitar essas coisas, não é? Será que em quem eu estou demonstrando confiança realmente é confiável? Ou será que eu estou sendo enganado pelos meus próprios vieses? Porque essa pessoa se parece muito comigo, então automaticamente ela é confiável. Será? Isso não é um gesto de racionalidade. Isso é um gesto de emoção, de sentimento, portanto, afeto, né? Quando eu falo afeto, eu estou somando emoção e sentimento como sendo ambas, né, parte do afeto, o aspecto afetivo das relações humanas. Então você, gestor, gestora, tem que saber disso. Tem que saber disso, porque você não usa tanto racionalidade quanto você acha que usa. E veja, né, essa ideia de afetos serem emoções e sentimentos, ela está aqui no livro do Carl Jung, dos tipos psicológicos, né? Ele explica isso quando ele fala que as emoções, veja, afetos. Quando ele vai explicar os afetos, ele fala que é tudo aquilo que é, né, sentimento, prazer e etc. e tal. E uma coisa importante que o Jung já dizia aqui, esse livro tem 105 anos, né? Ele foi escrito em 1920. Ele fala que chama a persona, né? Ele coloca o nome de personalidade de persona, porque é aquela máscara que você usa. Por que ele usa a persona? Exatamente porque ela é a máscara, né, que se adota, que é difícil, né, de você... Ela não representa a pura verdade. Ela representa o que você percebe dela. Então, quando você diz, gostei dessa pessoa, você está vendo a persona que essa pessoa está usando. Você não está vendo necessariamente a pessoa como ela é de verdade, não é? Porque para ver a pessoa de verdade, inclusive o Carl Jung vai chamar aqui o Schopenhauer, porque ele vai falar do puro sujeito do conhecimento, que é aquele que de fato só observa a razão, sem afetos, sentimentos, paixões, não é? Mas nós humanos não conseguimos isso, porque se a gente gosta, a gente gosta, se a gente não gosta, a gente não gosta. E essas razões do gostar ou não gostar, elas são afetos, elas são por emoções, elas não são por razão. E por isso que sim, não é? Nós preferimos quem confiamos do que necessariamente uma pessoa tecnicamente boa, preparada, competente. Não é? Nós somos inevitavelmente seres de afeto. Não somos tão racionais quanto a gente acha que a gente é.